inicia, vocês têm que fazer monitoramento diário da velocidade de leitura, do percentual de acerto em questões, do grau de cumprimento do edital, tá? O tempo que vocês gastam para bater a meta, o tempo que vocês gastam fazendo uma questão, tem que monitorar, como se a gente fosse fiscais, como se nós fôssemos fiscais do nosso próprio estudo, tá? Se você estiver na mentoria, eu vou fazer essa fiscalização e mais, com base nos resultados, vou fazendo as orientações. É o que eu faço na minha mentoria, né? Já que eu não vendo sapato de um número só, não trabalho com plataforma. Eu consigo fazer esse monitoramento e responder ao resultado, né? Mas aí vocês têm que fazer dessa forma. Tem alguém aqui que estuda sem medir nada disso? Alguém aqui? Eu já vi isso em algumas lives, tá? De eu perguntar e gente falar aqui, ó. Professor, eu não meço nada, né? E aí a pessoa fica meio que nadando sem saber para onde está indo, né? Aí onde a maré levar a pessoa, a correnteza levar, a pessoa vai. A gente não pode fazer isso, tá? Concurso é ciência, é receita de bolo. Estudar para concurso tem que ter início, meio, fim, tem que ter um método. Eu não posso estudar cego não, porque se eu for ao acaso, vocês estão vendo aí, né? É um concurso atrás do outro, um monte de material diferente, um monte de gente falando coisa diferente. Se vocês forem na doida, vocês vão acabar se perdendo. Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. O Cristiano perguntou. Ali, ó. O Cristiano falou: uma coisa que é prioridade é fazer muitos flashcards. Se você for nessa aí, Cristiano, você vai acabar se lascando, tá? Não é para ficar fazendo flashcard, mapa mental. Isso aqui, dentro da metodologia do método 4.2, é extremamente não recomendável, tá? Não recomendável. Por quê? Vou explicar. No método, a gente vai estudar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou explicar aqui, desenhar, tá? Ó. Eita. Deixa eu apagar aqui. Bora lá. O método é assim, ó. Eu tenho 4 dias para estudar a teoria, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? 4 dias de teoria, 2 dias de revisão, certo? Isso é o método. Aqui eu tenho teoria mais questões de fixação e aqui eu tenho questões de teste mais a revisão. Alternando os grupos, lembram? AB, revisa A, revisa B. Lembrando, tudo que eu estudei segunda e quarta, na sexta-feira eu reviso. O que eu estudar terça e quinta, no sábado eu reviso. Isso se eu começar a minha meta na segunda-feira. Eu, Rafael Barbosa, começava a meta no sábado. Então tudo era diferente aqui porque o marco inicial era diferente, mas o resto era padrão. Aqui dentro eu estudo o PDF completo ou videoaula e faço as questões do PDF. No dia de revisão eu vou fazer um mini simulado. Por exemplo, se eu estudei crase, e aqui concordância nominal, no dia da revisão de A, eu vou fazer um mini simulado de crase e concordância, fazendo questões de teste. O que eu errar, eu reviso. E essa revisão eu vou fazer aonde? No próprio comentário na questão lá no site. Entendeu? Então, vejam, eu nem vou usar flashcard aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E eu vou fazer isso em todos os assuntos. Então, para que eu vou criar flashcard? Por que eu não vou usar flashcard, professor? Eu comprei um pacote de flashcard, eu tenho que usar. Veja, flashcard é uma ferramenta para memorização. Tu não vai passar no concurso memorizando 600 assuntos, 500 assuntos. Esquece isso, tá? Você tem que estudar. E como é que eu estudo? Você vai estudar pelo material que o cara usou para vender o flashcard para você. Beleza? E aí você vai estudar com material raiz. Entendido aí? Qualquer dúvida, só passar. Beleza? Vamos lá para o próximo ponto. Adaptabilidade, muito importante para quem trabalha, quem tem filho, quem tem uma rotina mais puxada. E a maioria dos concurseiros passa por isso porque a maioria trabalha, né? E aí eu tenho que ser adaptável. A carga horária semanal é o alvo. Então eu tenho que estudar
27 horas semanais, 4 horas e meia por dia. No dia que eu não puder estudar 4 horas e meia, eu estudo 3 horas e no outro dia estudo mais e compenso. Sábado e domingo vou usar para isso, mas eu vou tentar bater a carga horária semanal, compensando, inclusive entrando no meu dia de descanso, se for o caso. Eu, por exemplo, na minha segunda temporada de estudo, eu trabalhava no Exército, eu fazia faculdade lá na Universidade de Brasília e estudava para concurso. Qual é o horário que eu estudava? Era o horário que dava. Um pouquinho antes de ir para o quartel, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho quando voltava. Na UNB, quando o professor faltava, eu estudava. Entendeu? Sábado e domingo eu estudava full time, porque eu nem tinha faculdade e não tinha expediente no quartel. Quando eu tinha serviço, nos meus horários de descanso no serviço armado, eu conseguia. Quem não era um serviço de soldado, né? Eu era sargento do Exército. Eu conseguia estudar também. E assim eu ia. A minha folga, né? E assim eu fazia o meu estudo acontecer. Na segunda temporada, quando eu estava no TRT, eu dava aula na UFRN, dei aula lá por 2 anos e ainda estudava. Por isso que o método 4.2 é adaptável, porque ele surgiu dentro dessa bagunça que era a minha rotina. E mesmo assim eu consigo passar em 12 concursos. Por que tu não vai conseguir? Claro que tu vai conseguir também. Agora tu tem que ter essa sacada de não ficar puto, estressado, triste quando não der para bater uma meta no dia, no outro dia bater. E seguir a vida assim, porque a vida é assim, o mundo não vai parar. A vida adulta tem isso. Ela não vai parar para você descansar. O quinto hábito aí, ó, que é o da folga semanal, que eu sempre bato nessa tecla aqui, que é importante que vocês tenham isso em mente. A minha folga, por exemplo, era na sexta, certo? Com a meta começando no sábado. E eu respeitava a minha folga para poder descansar a cabeça, porque se eu não trabalhar a mente, o corpo não vai não. Descansar a cabeça. Eu ia para a faculdade, ia para o trabalho, mas não estudava. Para descansar a cabeça. Batia papo com todo mundo. Era o dia que eu mais conversava. Sexta-feira era o dia que eu era mais sociável. Justamente para a cabeça descansar. Tá estressado com os estudos? Marca para ir para um barzinho com os amigos. Não vai encher a cara para não perder o dia seguinte. E toca o barco ali. Eu fazia isso. Então eu trabalhava para desopilar mesmo. E respeitava essa folga para poder ter gás para no sábado descer a lenha e estudar cada vez mais. Beleza? Pessoal, mandem dúvidas aí, tá? Deixa eu responder algumas dúvidas de vocês. Ó, o Wilson tá falando ali, ó, já tenho o livro e estou me programando para adquirir a mentoria. Venha-se embora, vai ser muito bem-vindo, tá? O João Pedro perguntou ali, ó, como faço para conciliar a área fiscal e a área de controle? Primeiro você escolhe uma das duas, fica faixa preta em uma das duas, depois concilia a outra, acrescentando as disciplinas que são diferentes, que são poucas, tá? Eu conciliava as duas, por isso que eu passei em Controladoria, Tribunal de Contas, ISS e Cefaz. Mas não é para fazer essa conciliação no início, senão você pode acabar se